Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui nossos estudos de matemática da semana, certo? Vamos encerrar aí nossa semana nesse dia de hoje com mais aulas de matemática. Tenho certeza que vocês essa semana aprenderam bastante, né? E vamos continuar aqui mais uma vez com nossos estudos sobre as frações. Vamos continuar aqui com nossos estudos de frações. Hoje a gente vai fazer alguns cálculos aqui envolvendo alguns problemas, né? A gente vai calcular frações de alguns valores nessa aula de hoje, tá? Daqui a pouco a gente vai finalizar com a revisão da semana, né? A gente vai fazer aquele apanhadozinho geral, tá bom? Mas agora nós vamos ver esses cálculos aqui com frações. Bom, pessoal, então vamos lá comigo. Vamos aqui para nossa aula de hoje. Lembrando que esses conteúdos aqui, pessoal, não está muito bem aí no livro de vocês. É interessante que vocês copiem, que vocês escrevam, que vocês anotem aí no caderno de vocês, tá? Façam aí suas anotações para não esquecer. Matemática você tem que escrever, você tem que anotar, você tem que treinar bastante. Então, é importante esse treinamento aí de vocês, tá? Então, vamos lá. Nessa semana nós estamos vendo aí as frações, né? Nós estamos aqui nesta habilidade, agora nós mudamos a habilidade, né, pessoal? Nós vimos a habilidade F06MA26 na aula anterior, agora nós estamos aí na F06MA27, né? Que diz o seguinte, ó, resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem o uso de calculadora. Claro, nós vamos fazer aqui sem o uso de calculadora, né? Então, essa nossa habilidade aqui é resolver problema, é calcular fração de algumas quantidades. A gente vai aprender a fazer esse cálculo de frações de algumas quantidades. Posteriormente, quando a gente estiver vendo as operações com frações, vocês vão ver uma operaçãozinha que ajuda bastante nisso aqui, que é a operação de multiplicação de frações, certo? Mas a gente vai ver aqui de uma maneira mais interessante esses cálculos desses problemas. E para a gente fazer esses cálculos, a gente vai só aplicar nos problemas e nas aplicações vocês vão entendendo aí bastante, tá bom? Então, olha só. Determinar o valor inteiro de uma fração de quantidade, certo, pessoal? Na fração de quantidade, pessoal, trabalhamos com um certo número de elementos, onde consideramos uma parte deles. Vejamos alguns exemplos, certo? Então, olha só. Se separarmos 24 tampinhas de garrafas PET, né? Onde desejamos pintar 5/6 dessas tampinhas, quantas tampinhas iremos pintar, certo? Então, nós temos 24 tampinhas, certo? Dessas 24, eu quero pintar 5/6. Eu sei que eu quero pintar essa fração, 5/6, né? Então, quantas tampinhas vai ser aí? Quantas tampinhas a gente vai ter que pintar? A gente vai pintar. Então, eu quero saber a quantidade. Eu sei a fração de tampinhas, mas eu quero saber a quantidade de tampinhas. Então, pessoal, você tem que lembrar que essas frações, elas representam uma divisão. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram como é que a gente forma essas frações? Então, olha, isso aqui significa o quê? Opa, desculpa, passou. Significa o quê? Que essas tampinhas foram divididas em 6 grupos, pessoal, ó. Elas foram divididas em 6 grupos. Desses 6 grupos, eu vou pintar quantos? 5 grupos. Então, a primeira coisa, pessoal, nesses problemas que a gente tem que fazer é dividir essas tampinhas, certo? Nesses 6 grupos para a gente saber a quantidade. Ou seja, a gente tem que dividir 24 dividido por 6. E isso aí é uma divisão bem fácil, né? Quem sabe a tabuada de divisão, de multiplicação, sabe essa divisão aí tranquila, né? 24 dividido por 6, pessoal, dá exatamente 4 tampinhas, certo? Vai dar aí 4 tampinhas. Então, olha, significa o quê? Que eu tenho 24 grupos de 4 tampinhas. Foram divididos em 6 grupos. Cada grupo vai ter 4. Desses grupos eu vou pintar quantos? 5. Então, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar por 5. 4 vezes 5. 4 vezes 5 vai dar quanto, pessoal? 20. Então, esse aqui vai ser o total de tampinhas, certo? Que a gente vai pintar, que ele vai pintar. São 20. Então, divide
as tampinhas, divide o problema na quantidade da fração, certo? Depois multiplica pelo número que você quer. Então, divide, depois multiplica. Divide, depois multiplica. Certo? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Olha só, calcular frações de número, pessoal, valores, é algo muito importante para os estudos das frações. Há vários problemas onde esse cálculo é necessário, certo? Isso aqui, pessoal, é um problema muito necessário, esse cálculo de frações, a gente vê bastante aí, certo? Então vejam só outro, ó. Roseli tem uma coleção de 35 DVDs. E o seu amigo tem 2/5 dessa quantidade. Quantos DVDs tem seu amigo? Tem um amigo aí da Roseli. Então ela tem 35 e o amigo tem 2/5. Ou seja, a gente vai pegar os DVDs da Roseli, dividir em grupos de 5. Vai ficar quantos? Ó, 35 dividido por 5. Vai dar 7, certo? Então a gente vai dividir os DVDs da Roseli em grupos, em 5 grupos, cada grupo com 7, certo? E aí, nesses 7, nós vamos multiplicar por 2, que é a quantidade lá que tem de fração, a quantidade da fração que tem um amigo dela. Então, a gente vai multiplicar por 2. Logo, 2 vezes 7, 7 vezes 2, tanto faz, né? É 14. Então, o amigo da Roseli, ele tem 14 DVDs, certo? Ele só tem aí 14. Ok, pessoal? Então, divide pelo denominador da fração, depois multiplica pelo numerador, né? Você divide aqui o problema porque é a quantidade, depois multiplica aqui pelo numerador. Fácil, né? Muito fácil de fazer isso aí. Então, veja só, eu quero que vocês façam. Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem essa aqui, tá certo? Ó, no parque de diversão, Carla teve 32 tentativas para acertar tiro ao alvo. Ela acertou 5/8 dos tiros. Quantos tiros ela acertou? Tá? 2 minutinhos aí eu vou dar para vocês fazerem essa questão. Vamos lá, pessoal, com vocês. Olá, pessoal, conseguiram? Bem simples, 2 minutinhos aí rapidinho, certo? Então, olha, como a Carla ela teve 32 tentativas e ela acertou 5/8, então a gente precisa dividir essas tentativas em grupos de 8, né? Em 8 grupos, aliás.
precisa dividir em 8 grupos. Então, é 32 dividido por 8. 32 por 8, pessoal, fácil isso aí, né? 32 por 8 vai dar 4, certo? Vai dar 4. Então, a gente vai ter 8 grupos, cada grupo com 4. Desses 8 grupos, a gente vai pegar 5, multiplicar por 5, né? Ó, 4 vezes 5, que vai dar 20. Então, ela acertou aí 20 tiros, certo? 20 tiros aí que ela acertou, ok? Então, ela acertou aí 20 tiros. Fácil, pessoal, é muito fácil de fazer esses cálculos, não é difícil não, tá bom? Vamos lá, na 4, certo? Guilherme tem uma caixa com 140 bombons, vai dividir 2/7 com os seus colegas. Quantos bombons ele vai dividir? Então, ele é bem complicado, ele vai dividir só 2/7, certo? Então, dos 140 bombons, a gente vai dividir em 7 grupos. 140 dividido por 7. É fácil, né, pessoal? Seria uma pessoa muito grande. Pessoal, basta ver aqui, ó, 14. 14 por 7 é quanto? É 2. Então, 140 por 7 vai ser 20. Beleza? 140 por 7 vai ser 20. Então, ele fez 7 grupos com 20 bombons. 20 bombons. É bombons? É. Certo? 20 bombons. Desses 7 grupos, ele só vai pegar 2 grupos para dar para os amigos, né? Então, 20 vezes 2 vai dar 40. Olha aí. Então, ele vai dar aí para os amigos só 40 bombons. E vai ficar com 100 bombons. O Guilherme aí, ele é ruim, né? Vai ficar aí com 100 bombons, vai doar só 40 para os amigos. Muito bem. Então, esses cálculos é bem simples, bem fácil de fazer, pessoal. Ok? Vamos lá, vamos para os nossos exercícios, né? Alguns são mais interessantes. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem os exercícios aí, pessoal. Olha, tem a primeira questão aí. Diz aí, ó, Clarice ganhou uma caixa com 24 lápis de cor para fazer o trabalho da escola. Ela emprestou 1/3 dos lápis para Joana e 1/4 para Pedro. Com quantos lápis Clarice ficou para fazer o seu trabalho? Então, vou dar aí uns 3 minutinhos aí, você tem que fazer 2 vezes, fazer uma continha aí. A gente volta já com a resposta. Vamos lá.
aí, pessoal, conseguiram? Conseguiram fazer aí? Aí a gente vai fazer 2 vezes, fazer uma continha, prestar atenção no problema, né? Então, vamos lá. A Clarice, ela ganhou uma caixa com 24 lápis de cor para fazer o trabalho da escola. Ela emprestou 1/3 dos lápis para a Joana e 1/4 para o Pedro. Com quantos lápis Clarice ficou para fazer o seu trabalho? Então, vamos ver aqui quantos ela emprestou para a Joana, certo? Então, a gente vai... O da Joana, a gente precisa dividir em grupos de 3, né? 24 dividido por 3. Precisa dividir em 3 grupos. 24 dividido por 3 dá 8, né, pessoal? E aí, multiplicar só por 1, né? Então, 8 vezes 1 vai ser 8. Então, ela emprestou aqui 8 para Joana, certo? Vamos ver para o Pedro, né? Para o Pedro, pessoal, agora foi 1/4. Então, a gente vai dividir em 4 grupos, né? Ó, 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 é quanto, pessoal? 6, né? E também desses 6, ele só pegou 1, né? Então, 6 vezes 1 vai dar 6. Isso aqui para o Pedro, certo? Então, olha, quantos ela emprestou? Ela emprestou 8 para a Joana, mais 6 para o Pedro, né? Então, ela emprestou... Vamos lá, ela emprestou 8 mais 6, que vai dar 14. E a pergunta, ela quer saber o seguinte, pessoal. Com quantos a Clarice ficou? Quantos a Clarice ficou? Então, a Clarice ficou com quanto, pessoal? Clarice, ela ficou com 24, que é o que ela tinha, menos o que ela deu, né? Que ela emprestou, que foram os 14. 8 para a Joana, 6 para o Pedro. 24 menos 14 vai ser 10. Então, aí a Joana, aliás, a Clarice, no caso, ela ficou apenas com 10 lápis de cor. Só 10. Certo? Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos para a segunda. Segunda, olha só. A Joana recebe R$ 150 de mesada por mês. Ela gasta 4/5 dessa quantia com alimentação e guarda o restante. Quanto a Joana gasta por mês com alimentação? E aí? Quanto é que ela gasta por mês com alimentação? Fácil, vamos dar aí 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa daí, tá? Com vocês. E aí, pessoal, de volta. Essa daí é mais fácil, né? Conseguiram fazer?
Então vamos lá, a Joana recebe R$ 150 de mesada por mês, então ela gasta 4/5 dessa quantia com alimentação, né? E guarda o restante. Quanto Joana gasta por mês com alimentação? Então, a gente vai ter que pegar os 150, certo? E dividir primeiro por 5, né? Em 5 grupos. Então, 150 dividido por 5. 150 dividido por 5, fácil, pessoal, né? Ó, basta você ver aqui, ó, 15 dividido por 5 é 3, então 150 por 5 vai ser 30, certo? E aí, desses grupos de 30, a gente vai multiplicar por 4, né? Então, 30 vezes 4. 30 vezes 4 vai dar 120. Então, ela gasta R$ 120 aí, pessoal, com alimentação. Cuidado, porque às vezes pode perguntar, e quanto é que ela guarda, né? Porque ela gasta 4/5 com alimentação e o restante ela guarda. Poderia perguntar também, quanto é que ela guarda? Então, seria fácil de calcular, né? Porque aí ela guarda, vou botar um quê? Vou botar assim. Então ela guarda, ó. Então ela guarda quanto? 150, que é o que ela ganha, menos o que ela gasta com alimentação, 120, que no caso vai dar 30, certo? Vai dar 30. Então, cuidado, pode ter aí essas perguntas, bom? Vamos lá, vamos para a nossa última questão. O Pedrinho ele tem 12 anos, o que corresponde exatamente a 1/5 da idade do seu avô. Que idade tem o avô do Pedrinho? Vejam só. Esse 12 é que é 1/5 do que o avô dele tem, certo? Então eu quero saber a idade do avô. Muito cuidado com essa questão. Essa questão não é igual às que a gente veio fazendo, certo? Vou dar aí 2 minutinhos aí, dá tempo a gente fazer ela em 2 minutinhos aí com vocês, tá? A gente volta já com a resposta. Vamos lá, pessoal, de volta. Então vamos lá, vocês entenderam essa questão aí, ó? O Pedrinho ele tem 12 anos, o que corresponde exatamente a 1/5 da idade do seu avô. Que idade tem o avô do Pedrinho? Então, pessoal, olha,
a idade do avô do Pedrinho foi dividida em 5 pedaços, certo? Em 5 pedaços. E essa idade aqui do Pedrinho, certo? Corresponde a 1. Então, olha, aqui é a idade do avô, é o que ele quer saber, né? Ó. Então, foi dividido em 5 pedaços, ó. Dessas 5 partes, a idade do Pedrinho é 1. Ó, porque ele está dizendo, ó, que a idade do Pedrinho corresponde a 1/5, corresponde exatamente a 1/5. Ou seja, a idade do Pedrinho ela é um pedaço desses pedaços que foi dividido em 5, da idade que foi dividido em 5. Quando a gente faz essa divisão em pedaços, pessoal, esses pedaços são todos iguais. Então, olha, aqui é 12, isso aqui tudo, pessoal, lembrando, isso aqui tudo é a idade do avô, né? Então, esse primeiro pedaço é 12, esse outro é 12, esse outro é 12, esse outro aqui também é 12, e esse outro aqui é 12. Quantos pedaços aqui nós temos? 5. Então, a idade do avô, pessoal, vai ser 5 vezes 12. 5 vezes 12, pessoal, dá 60, certo? Essa aqui é a idade do avô do Pedrinho, tá certo? Essa daqui é um pouco mais interessante, né? Vocês podem até não ter conseguido, mas é assim que a gente vai fazer. Bom, então, por hoje é só. Daqui a pouco a gente volta aí com a revisão da semana. Fiquem aí ligados, sentadinhos. Eu espero que vocês já tenham feito aí a semana, a revisão, anotado a atividade, e a gente volta já já com as resoluções. Vamos lá. Até a próxima aula.